gente não precisa depender da pena de ninguém, a gente não precisa depender da compaixão de ninguém, porque nós estamos doentes. A gente precisa entender que a gente é capaz de nos curar. Olá, meu nome é Neila. O objetivo desse canal é para eu compartilhar com vocês a minha cura da fibromialgia e também a maneira como eu me curei, o que eu utilizei para me curar. Não cura só fibromialgia, mas outras doenças ditas, né, que têm o diagnóstico de não cura por elas serem autoimunes. É muito importante a gente não se fixar no diagnóstico, né? Porque o diagnóstico médico, e eu não estou questionando a ciência em maneira nenhuma, mas eu procurei outras possibilidades porque foi muito difícil para mim achar que nunca mais eu ia ter cura ou que eu ia conviver com a dor o resto da minha vida. E aí eu fui procurar outros meios e achei, né? Quem segue o canal sabe que eu me curei através da oração do Ho'oponopono e a partir daí, já tem 1 ano e 2 meses isso, eu comecei a me aprofundar mais, né, sobre o poder da mente. E eu vou deixar aqui o link para quem não viu do primeiro vídeo que eu fiz de como eu me curei. E de novo eu volto a falar para você abrir sua mente. Eu sei que quem está com dor, eu sei que quem recebeu vários diagnósticos de não cura, como eu, foram 4 médicos que disseram que a fibromialgia não tem cura, ninguém sabe, enfim. E eu comecei a procurar sobre isso, encontrei o Ho'oponopono, como eu falei, e me curei. E estudando mais sobre o poder da mente, né, a nossa mente ela é capaz de nos levar ao céu e nos colocar no caos. E são os nossos pensamentos, são as nossas crenças, o fato da gente não vigiar os nossos pensamentos. Você pode perceber o seguinte, você começa a pensar uma coisa e a partir desta coisa a gente cria outras situações com pensamento, né, que às vezes nem existe. Outras situações, outras circunstâncias, por aí vai. Então, quando a gente está focado na dor, é só dor que a gente pensa, é só dor que a gente fala, a gente vive em função da dor. E o que a gente ganha com isso? Sempre mais dores, né? Porque isso daí já está provado pela neurociência, que o que você pensa é o que você atrai, né? Nós somos energia. Isso daí é ciência, isso não é filosofia, né? Einstein, inclusive, fala sobre isso, que nós somos energia e isso não é filosofia, né? Isso é a realidade. Né? Então, o que a gente precisa fazer, o que eu faço, né? Depois da cura, o que eu faço? Eu medito, eu procuro estar sempre atenta ao que eu estou pensando, e não pense vocês que eu vivo as mil maravilhas e que não tenho pensamento negativo, que não tenho meus momentos em que eu caio. Sim, eu tenho, só que quando isso acontece, eu retifico esse pensamento. Então, se eu estou sentindo dor, por exemplo, graças a Deus de fibromialgia eu nunca mais tive, mas aos 61 anos a gente sente umas dorzinhas aqui, outras dorzinhas ali, não tem jeito, porque a idade nos permite, né, essas coisas. Isso é uma crença limitante, achar que a idade, né, eu vou sentir dor, mas enfim. Quando eu estou sentindo dor, né, ao invés de eu falar, ai que dor e tal, o que eu faço? Estou com desconforto, mas isso vai passar. O que eu preciso fazer para que esse desconforto passe? E vou me distrair com outras coisas, vou ler, vou pesquisar, né? Enfim, eu estou sempre buscando entender isso. Não é fácil não, né? Porque a gente vem através dos nossos pais, através dos nossos avós, vem nos dizendo coisas que a gente fica, né? Como é que eu vou falar? Fica na nossa mente como se aquilo fosse verdade, né? E a gente acredita. Porque o subconsciente, ele não tem
não tem tempo e espaço para ele, né? O tempo e espaço, né? Os nossos 5 sentidos estão no físico. O consciente não está, a mente não está no físico. O que está no físico é o nosso cérebro. A mente não está, né? Tá por aí. Isso também a neurociência fala. Eu não estou falando nada sobre misticismo, nada disso. Isso é ciência, né? A neurociência está falando. Comprova isso, né? Que a nossa mente está fora do nosso corpo. Não existe uma localização para ele. Então a gente cristaliza esses pensamentos e o que foi nos passado, né? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas próximas, pelas pessoas que a gente acredita, né? Um monte de coisas em que a gente acredita firmemente naquilo e a gente não consegue ver nada além disso. Então é importante a gente abrir a nossa mente, né? A gente abrir a nossa mente. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas com quanto tempo eu vou ficar boa? Olha só, quando você planta uma sementinha, você tem fé que aquela semente vai germinar, ok? Você não fica toda hora lá remoendo a terra, tirando a terra para ver como é que ela tá. Você deixa. A mesma coisa é a nossa fé, em que a gente vai se curar. Primeira coisa que a gente tem que ter é fé, né? Uma vez eu li que é muito triste a gente viver sem fé, né? Uma frase até muito forte. O pior dos desditosos é perder a fé e continuar vivendo. É uma frase muito forte. Então a gente precisa ter fé. Fé em quê? Independente de religião. Fé em alguma coisa maior, né? No universo, em Deus, nos anjos, no seu inconsciente, na sua força interior. Mas a gente tem que ter fé. E não precisa, a gente não pode ficar toda hora indo lá, né, e tirando a terra da planta, né? Eu quero me curar. Essa é a minha fé. Eu vou me curar. E aí fica a minha fé, né? Acreditar em alguma coisa maior, acreditar que a força do meu pensamento, ele vai mudar o meu estado, e muda, né? A oração do Ho'oponopono, ela limpa memórias, e mesmo que a gente não tenha conhecimento dessas memórias, ela vai limpar as nossas memórias, e a gente precisa acreditar, né? Porque se toda hora eu for lá tirar... passou 2 dias, não me curei, vou lá na sementinha, e tiro a terra. A planta não vai nascer, né? Porque a gente precisa entregar ao universo, a gente precisa entregar a Deus, a gente precisa acreditar, né? A gente vive num mundo de muitas coisas palpáveis, até porque os nossos, né, nós estamos na 3ª dimensão, os nossos sentidos. O que está fora dos nossos sentidos é milagre. A natureza é um milagre. Então vamos olhar para a natureza, vamos perceber a natureza, como é que ela age, né? Você vê que tem aí, acontece os incêndios, né? Você vai lá daqui a 6 meses, as plantinhas já estão nascendo. Isso é um milagre, né? E a gente precisa acreditar nesse milagre. Nós somos a semente de Deus, né? Nós somos a semente do Criador. Então a gente precisa acreditar que a gente vai se curar. Se a gente não acreditar na cura, não adianta, a gente não vai se curar, porque os nossos pensamentos vão trazer sempre doença, dor, doença, dor, e isso vai se somando, né? A gente vai cristalizando ainda mais que não tem cura, que eu estou sentindo dor e que não tem cura, e por aí vai. Então é muito importante que a gente acredite que a gente vai se curar, que a gente faça todo dia a oração, que a gente medite todo dia. O que é meditar? Tem gente que não sabe, eu não sabia, tá? Comecei há pouco tempo. Você fecha seus olhos, respira profundamente e preste atenção na sua respiração. Esquece os pensamentos. Todos os pensamentos que vierem, você não se apegue a nenhum deles. Deixa eles irem passando. E foca na sua respiração. E fica assim. Vai cronometrando, assim que eu fiz. Comecei com 5 minutos, depois comecei com 10, fui para 15. Hoje eu já não cronometro mais, então às vezes eu fico 30, 40 minutos meditando. O importante não é o tempo, é a qualidade dessa meditação, em que você se volta para você no aqui e agora. Então, repetindo, milagres é tudo que está fora dos nossos 5 sentidos. Então acredite neles, a natureza é um milagre, né? Então acredite nisso. Foque na sua cura, foque na sua fé, em você, em Deus, no universo. E
não se distraia com outras coisas. Mesmo que a dor venha e ela vai vir, ressignifique ela. Você está com dor? Ok, ela vai passar. E continue fazendo isso. É a continuidade que vai fazer com que isso, o nosso inconsciente absorva, ele entenda que você quer a cura, ele entenda que a gente quer ficar curado e que comece a fazer novas sinapses para vir a cura. Isso é neurociência, não é misticismo, não é nada disso. Isso é neurociência. Tá? Então é importante isso, é importante que a gente assuma a nossa vida como protagonista. A dor ela vai vir de qualquer jeito, mesmo que não seja a dor da fibromialgia, da artrite, mas que não seja dor física, ela vai vir. Nós estamos nesse mundo para corrigir a nossa alma. Nós estamos nesse mundo, a gente não veio aqui para passeio. A gente, claro que a gente tem que se divertir sim, é importante a gente se divertir, a gente rir. Aliás, o rir é o melhor remédio. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, de que fala o seguinte: quando a gente consegue rir da nossa própria desgraça, a gente se tornou sábio. Então, rir, sabe? A gente tem que ficar alegre, mas a gente não veio aqui a passeio, a gente não veio aqui para turismo, a gente veio nesse mundo para a gente corrigir a nossa alma. Né? Foi para isso que a gente veio aqui. Então, é muito importante a gente ter a noção disso. Né? E como é que a gente corrige? Vai ter desafios, sim. Né? Eu aprendi que a gente não deve nunca falar eu tenho um problema. Não, eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. Né? E por trás desse desafio, por mais escuro que a noite seja, tem luz logo depois. Né? Logo no dia seguinte, de uma noite escura, tem um sol. E assim são os nossos desafios. Depois dos nossos desafios, a gente conseguindo ultrapassar esse desafio, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai ter uma vida muito mais saudável, a gente vai ter uma vida muito mais feliz. Mas para isso, volto a falar, acreditar que é possível. Né? Eu li uma frase no livro do Joe Dispenza, eu vou até deixar o livro dele aqui, esqueci o nome agora, Somos Todo Placebo, ou Você é Placebo, alguma coisa assim. Eu já falei sobre o Joe Dispenza, em que ele, acho que foram 5 médicos amigos dele que falou que ele, depois de um acidente, ele não ia voltar a andar. E ele, 10 meses depois, ele voltou a andar só com o poder da mente. Tá? É muito importante isso. E ele falou o seguinte, que quando falaram que ele não ia se curar, que ele ia ficar paraplégico, ele disse o seguinte: a mesma inteligência que fez o meu corpo vai me curar. E foi nisso que ele pensou todo o tempo. E foi desse jeito que ele se curou. Né? Então, é muito importante isso, que a gente entenda que nós somos deuses. E isso é bíblico. Né? Vós sois deuses. E a gente pode curar a nossa vida. A gente não precisa depender da pena de ninguém, a gente não precisa depender da compaixão de ninguém, porque nós estamos doentes. Né? A gente precisa entender que a gente é capaz de nos curar. Né? Então, se você achou legal esse vídeo, achou que outras pessoas podem e devem ver, você deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Tem um gatinho aqui enchendo minha paciência, entendeu? Pra me gravar isso daqui, eu amo gato, gente. Sou apaixonada por gato. Então você deixa seu like, se inscreva, que virão outros vídeos. A gente vai continuar falando sobre isso, sobre o poder da mente. Nós somos capazes de nos curar e a gente precisa ser protagonista da nossa vida, deixar de ser vítima, porque às vezes até o próprio Criador a gente não aprendeu a lição, ele dá um tempo pra gente. E às vezes esse tempo vem em forma de doença. Ah, ele é ruim? Não. Só veio em forma de doença, ou só veio a doença por causa dos acúmulos de pensamentos que a gente teve até então. E aí ele dá essa oportunidade, ele dá esse desafio pra gente se superar. Então, muito obrigada por você assistir até aqui. De novo, deixe seu like, compartilhe se você acha que esse vídeo deve ser visto por outras pessoas. Se inscreva e muito obrigada.